Ministério A Verdade para o Tempo do Fim apresenta a você a palestra O Lado Oculto da Copa do Mundo, apresentado por Alexandre Bernardes. Queremos informar que este material é livre para cópia. Iniciaremos agora a primeira parte desta palestra. Porém, antes, vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, dai-nos sabedoria neste momento e a mente do Senhor Jesus para entendermos este assunto. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir a Tua voz. Fale através daquele que trará este assunto, para que ele não venha falar nada dele mesmo, mas o que for da Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o assunto de hoje é sobre a Copa do Mundo, o lado oculto da Copa do Mundo. Nós vamos falar um pouco sobre a FIFA, o que está por detrás da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, a Taça da Copa, música tema, entre outros assuntos relacionados. Então vamos prestar bastante atenção em cada detalhe. Eu quero lembrar que é uma pesquisa que nós fizemos, ninguém é obrigado a acreditar, ninguém é obrigado e forçado a aceitar o que vamos colocar. Mas queremos aqui, como sempre nós temos como intenção, através do programa, o nome do programa chama-se A Verdade para o Tempo do Fim, passar informações e deixar que as pessoas tirem suas próprias conclusões e suas decisões. A maioria das pessoas estão em ritmo de Copa. Logo, começaremos então a Copa do Mundo no Brasil. E muitas ruas sendo pintadas, bandeirinhas, bandeiras do Brasil estendidas em prédios, em casas. E isso mexe com muitas pessoas, escolas, crianças, todos entrando neste clima da Copa do Mundo. Mas vamos analisar algumas questões aqui. Eu quero primeiramente começar lendo Apocalipse capítulo 12, dos versículos 12 ao 17, ou melhor, capítulo 12, verso 12 e o verso 17. Você pode tomar nota dos textos e depois ler com mais calma. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 primeiramente e depois o versículo 7. Falando da guerra que houve entre Cristo e Satanás no céu, depois que Satanás foi vencido, e o versículo 12 inclusive conclui falando acerca desta vitória de Cristo, dizendo o seguinte, na primeira parte do versículo 12 de Apocalipse 12, por isto festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Aí depois diz, olha, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera ou ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o versículo 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher. Nós sabemos que o dragão aqui é Satanás, e a mulher é a igreja, o povo de Deus. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Na verdade, Satanás sabe que pouco tempo resta para ele. E ele sabe que quanto mais ele manter as nossas mentes ocupadas em coisas, digamos assim, destituídas de valor espiritual, até porque ele sabe que a única coisa que nós levaremos deste mundo para o além é o nosso caráter, e para que nós tenhamos prazer de viver na atmosfera celestial, precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Ele sabe então que trabalhando a nossa mente ocupada em coisas destituídas da atmosfera celestial, ele sabe que logo o nosso caso estará decidido para a perdição eterna. Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 26, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 26. Leiamos o que diz ali. E anote, por favor, o texto. Mateus 10, 26. Portanto, não temais, ou seja, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser o quê? Conhecido. Cristo, sabendo que Satanás trabalharia, inclusive muitas das vezes de uma forma subliminar, para manter as mentes da humanidade ocupada em coisas destituídas de valor espiritual, Cristo, então, ele nos deixa claro que ele, através da nossa boa vontade, colaborando com a vontade divina e pesquisando todas as coisas, ele vem a nos revelar coisas que aparentemente estão ocultas e que aparentemente nós não estamos enxergando. Satanás, você há de concordar comigo, ele é muito inteligente. Ele não vai aparecer para você e para mim hoje dizendo assim, olha, eu sou Satanás e estou aqui para enganar você. Se ele fizer isso, obviamente que você vai sair correndo, não é? Todo mundo sairia correndo, opa, eu não quero ter nada com esse ser aí não. Portanto, ele vai trabalhar de uma forma subliminar. Ele vai trabalhar de uma forma por trás ou por detrás dos bastidores, de uma forma aparentemente oculta. Mas Cristo está disposto a revelar isso para mim e para você. Amém? Se nós realmente queremos de todo o nosso coração fazer a vontade de Deus,
e queremos nos preparar para o além, para o novo céu e para a nova terra, ele está disposto a revelar coisas que pessoas, inclusive cultas e doutas, rejeitam, enquanto que os indoutos e aparentemente incultos têm a oportunidade de conhecer. Eu quero ler aqui, para entendermos a questão do que nós vamos tratar hoje, eu quero ler aqui algo sobre uma ordem chamada a Ordem dos Jesuítas. Isso envolve também a questão das chamadas sociedades secretas, não é? Que muitas das vezes de secreta não tem nada. E eu quero ler aqui algo interessante, preste bem atenção no texto que eu vou ler aqui. Passados os primeiros triunfos da Reforma Protestante, e você que está ouvindo, talvez a maioria que está ouvindo o programa hoje, faz parte de alguma igreja protestante que acredita na Reforma Protestante que aconteceu lá no passado, diz que Roma, ou seja, o papado romano, convocou suas forças a fim de empreender sua destruição. Foi criada então nesta época a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado romano. Insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo a sua consciência inteiramente silenciada, eles não conheciam nenhuma regra e nenhum dever, senão os de sua própria ordem. Inclusive o que eu estou lendo aqui não é a opinião do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, mas são fatos. E contra fatos a gente sabe que não existem argumentos. Isto aqui é da obra chamada Concerning Jesuits, editado pelo reverendo John Gerard. Isso em 1902. Inclusive nesta mesma obra ele diz que a mola mestra de toda a organização dos jesuítas, dessa sociedade, é um espírito ou uma mente de inteira obediência à ordem. Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, disse certa vez que cada um se persuada de que os que vivem sob obediência à ordem jesuíta devem consentir que sejam movidos e dirigidos pela providência divina, mediante seus superiores, precisamente como se fossem cadáveres, que consentem em ser levados para qualquer parte e ser tratados, se for possível, e se for preciso em prol da igreja, ser tratados de qualquer maneira, ou como o bordão de um velho, que serve àquele que o segura em sua mão de qualquer maneira que o deseja. Continuando aqui a leitura, a gente entende que o Evangelho de Cristo, ele habilitara seus adeptos a enfrentar o sofrimento, ou seja, falando sobre os jesuítas, a não desfalecer diante do frio, da fome, das lutas, da pobreza, e a desfraudar a verdade, que eles entendiam ser verdade, em face do instrumento da tortura, da prisão e da fogueira. O jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e a opor-se ao poder da verdade em todas as armas do engano, ou seja, com todas as armas do engano. E continua a leitura. Não havia crime demasiado grande para cometerem, nenhum engano demasiado vil para praticarem, disfarce algum por demais difícil para assumirem. Era seu estudado objetivo subverter o protestantismo. Veja que a ideia era o quê? Acabar com o protestantismo, porque o protestantismo já identificava o papado romano como o cumprimento da besta que sobe do mar de Apocalipse 13 e o chifre pequeno que surge dos 10 outros chifres de Daniel capítulo 7. E isso, com certeza, resultava no catolicismo apostólico romano. Muito bem, continuando. Era seu estudado objetivo subverter, repetindo, o protestantismo e restabelecer a supremacia papal. Eles ostentavam uma aparência de santidade, visitando prisões e hospitais, ministrando aos doentes e pobres e levando o sagrado nome de Jesus, que andou fazendo o bem. Entretanto, sob esse exterior irrepreensível, ou disfarce deles, propósitos criminosos e mortíferos frequentemente se ocultavam. E terminando aqui a última parte da leitura, era princípio fundamental desta ordem, da ordem dos jesuítas, que os fins justificam os meios. Mentira, roubo, perjúrio e assassínio seriam até recomendáveis se servissem aos interesses da igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores.
Estabeleceram colégios para príncipes e nobres e escolas para o povo em comum. Os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos rituais do papado romano. Assim, a liberdade pela qual os pais protestantes tinham lutado e derramado até o seu sangue por isso, era agora traída pelos seus filhos. Aonde quer que iam, os jesuítas eram seguidos de uma revivificação, ou seja, reavivar o papado romano que tinha perdido então o seu poderio devido à questão ali da reforma protestante. Partindo então dessa premissa, tá? Depois vocês vão montando o quebra-cabeça do que nós vamos tratando hoje aqui, vocês vão entender então todo o conteúdo do que a gente quer trazer aqui para vocês. Nós estamos tratando aqui da questão do futebol, da Copa do Mundo, e nós lemos aqui algo sobre a questão dos jesuítas, tá certo? Eu quero aqui ler algo interessante para vocês. Isso está no site, você pode acessar e conferir, no site diocesano.g12.br. Repetindo, o site diocesano.g12.br. Todo mundo pensa que foi Charles Miller que trouxe o futebol para o Brasil, não é isso? Mas na verdade não foi Charles Miller que trouxe primeiramente o futebol para o Brasil, e sim os jesuítas. Eu quero ler aqui algo interessante para vocês. Foram os padres jesuítas, dizem pesquisas recentes, isso está nesse site que eu acabei de mencionar, você pode conferir, que trouxeram o futebol para o país, ou seja, para o Brasil, na segunda metade do século XIX, antes do filho de britânicos, chamado Charles Miller. Ou seja, antes de ele voltar da Europa com 2 bolas e um livro de regras debaixo do seu braço. Muito antes disso, porém, em 1878, um religioso chamado José Maria Manteiro, recém-empossado reitor do Colégio Jesuíta São Luís, em Itu, ele viajou para a Europa para saber quais eram as novidades pedagógicas propostas pelos padres jesuítas lá do Velho Mundo, ou seja, lá da Europa. E ele então voltou de lá com um livro em francês chamado Os Jogos do Colégio. Ele voltou com um compêndio de cerca de 80 jogos, veja, 80 jogos praticados em escolas jesuítas no mundo todo. E na primeira página havia uma descrição e o modo de jogar do chamado Ballon au Camp. Esse era o nome, Ballon au Camp, que significava bola no campo. Esse jogo, por exemplo, é o mais bonito, segundo eles diziam, é o mais bonito e o mais interessante de todos, quando eles foram lá fazer a pesquisa. Eles escreveram então: o Ballon au Camp, ou bate-bolão, como os brasileiros o batizaram, foi o embrião do futebol no Brasil, afirma, por exemplo, o pesquisador da Unicamp, Paulo Goulart. Ele que lançou um livro chamado Pontapé Inicial para o Futebol no Brasil, o bate-bolão e os esportes no Colégio Jesuíta São Luís, 1880 a 2014. Esse livro foi lançado no dia 12 de maio, como parte das comemorações do aniversário de 147 anos do colégio. Antes de eu ler mais algumas coisas aqui, só um detalhe. Existe um vídeo no YouTube, no canal, anote e procure lá. Eu vou citar aqui o nome do canal no YouTube, você vai digitar o que eu vou citar, tudo junto, tá lá, tudo junto lá, tá? Você vai teclar. O nome do canal é TV NBR, tudo junto. TV NBR, repetindo, TV NBR. Nesse canal há um vídeo onde a presidenta Dilma Rousseff, a presidenta do Brasil, ela faz ali um comentário da visita que ela fez ao Papa Francisco, que é um Papa jesuíta. O Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história do Papado Romano. Ela visitou o Papa Francisco quando o cardeal lá do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele agora, é um nome até difícil de mencionar, foi eleito cardeal. Na verdade ele não era cardeal ainda, mas ele iria ser empossado cardeal. E a Dilma foi lá então nessa cerimônia. E ali ela ser entrevistada, ela comenta que ela trocou presentes com o Papa Francisco. E um dos presentes que a Dilma deu ao Papa Francisco, o Papa Jesuíta Francisco, foi uma camisa da seleção brasileira assinada pelo Pelé, uma bola de futebol assinada pelo Ronaldo Fenômeno. E olha que interessante, ela presenteou também o Papa Francisco, o Papa Jesuíta Francisco,
com uma coleção de livros sobre a história dos jesuítas no Brasil, onde este livro, segundo ela, reconhece a importância dos jesuítas na formação do Brasil, e também com este livro que nós acabamos de mencionar aqui, de autoria do Paulo Goulart, pesquisador lá da Unicamp, que mostra que foram os jesuítas que trouxeram o futebol para o Brasil. Inclusive, neste vídeo, a Dilma ainda comenta, né, que ela descobriu que não tinha sido, na verdade, Charles Miller que tinha trazido primeiramente o futebol para o Brasil, e sim os jesuítas. Vamos continuar então aqui algumas questões aqui, alguns dados históricos sobre essa questão dos jesuítas trazerem o futebol para o Brasil, e vá montando o quebra-cabeça para você entender aqui o nosso raciocínio, até o final você vai entender. Vamos lá. Entre 1879 e 1880, o padre Antero, reitor do Colégio Jesuíta São Luís em Itu, ele vai então na Europa e ele conhece as novidades pedagógicas e esportivas de lá. Ainda em 1880, ele volta com um livro de regras então de futebol e algumas bolas. O esporte então começa a ser jogado em Itu, na cidade de Itu, de maneira embrionária ainda. Como que era, primeiramente, então, esse esporte praticado? Sabe como é que era naquela época? Uma curiosidade? Eles então pegavam as bolas e chutavam para o alto, contra a parede. Era assim que funcionava. Então, você pegava a bola, chutava para o alto contra a parede. No começo era assim. Em 1887, os alunos então começam a se dividir em duas equipes. Isso já em 1887, 7 anos depois. Eles se dividem agora em duas equipes. Os padres então agora fazem marcas na parede e dizem que a bola deveria chegar ali naquela marca, que depois se tornaria o quê? O futuro gol, como nós conhecemos hoje que existe nos campos de futebol. Em 1894, agora, o novo reitor da Faculdade Jesuíta de São Luís em Itu institui mudanças profundas no campo. Então ele institui essas mudanças agora. Ele marca a grande área e ele distribui camisas coloridas para que se visualizem times diferentes. E levanta 2 traves, porém não tinha travessão ainda. Não tinha travessão, ele levanta apenas 2 traves. Repetindo que o que eu estou lendo está no site diocesano.g12.br. Aí em 1895, paralelamente ao que acontece em Itu, então Charles Miller reúne amigos e funcionários de fábricas para a primeira partida oficial de futebol no país, no centro de São Paulo, tá? No estado de São Paulo. Esse é o nascimento, digamos assim, mítico do esporte no Brasil. Em 1895, os jesuítas de Itu, eles instituem o prêmio de campeão, então, de futebol agora, que era dado não a uma equipe, mas ao jogador que mais se destacasse naquele ano. O primeiro campeão, por exemplo, foi o aluno Arthur Ravache. Está aqui o nome dele, Arthur Ravache, que mais tarde teria participação decisiva na organização do futebol paulista. E em 1897, dezenas de estudantes do Colégio Jesuíta São Luís em Itu se reúnem para uma foto que abre então essa reportagem que a gente acabou de passar para vocês, possivelmente a primeira imagem de uma bola de futebol de que se tem notícia no Brasil. Então, é importante nós entendermos que foram os jesuítas que trouxeram o futebol para o Brasil, assim como também outros esportes. Interessante nós entendermos essa questão. Muito bem. Interessante também nós notarmos que cada Copa do Mundo, por trás da Copa do Mundo, não existe apenas a questão do jogo em si, mas existe também características que mexem com a sociedade, seja no campo político, religioso, ou assuntos que estão em, digamos assim, em voga entre a sociedade do planeta Terra. Por exemplo, nessa Copa o tema será paz e o racismo. Inclusive a Dilma, quando esteve lá visitando o Papa Jesuíta Francisco, eu acabei de mencionar agora há pouco, ela pediu para que o Papa desse uma mensagem, na época da Copa, não sei se isso vai acontecer, mas no vídeo ela disse que pediu, uma mensagem sobre a questão da paz e a questão do racismo. Por quê? Porque, na verdade, de 7 bilhões, veja só, de 7 bilhões de pessoas no mundo, 3,5 bilhões de pessoas vão assistir a Copa do Mundo.
Juntando agora tudo o que eu falei para a gente montar mais uma peça do quebra-cabeça, olha só o que Eric John Phelps, um dos escritores, ou um dos mais famosos escritores sobre os jesuítas, escreveu no seu livro Vatican Assassins, entre as páginas 365 e 369. Olha o que ele escreveu, Eric John Phelps. Ele disse que quando a ordem dos jesuítas incrementou, ou seja, trouxe os divertimentos, também trouxe no caso, como os filmes de Hollywood, veja, a Disneylândia, a TV, bem como, olha agora, os grandes campeonatos de beisebol e futebol e as Olimpíadas Mundiais, 2016 teremos Olimpíadas no Brasil. Eric John Phelps diz então que eles, na verdade, estavam tentando anestesiar os sentidos do povo para que estes não se apercebessem dos perigos que se aproximavam. Então, não sei se você está entendendo aí a montagem do quebra-cabeça. Na verdade, tudo isso é uma forma usada através de uma estratégia para moldar as mentes da humanidade para o que nós chamamos do quê? De uma nova ordem mundial. Não sei se vocês já se lembram, de acordo com o que nós falamos aqui já em alguns momentos anteriormente nos programas aqui, a questão da tese, antitese, síntese, ou seja, é causado no mundo propositalmente por aqueles que comandam o mundo, através da mídia, através de vários setores do mundo, por esta ordem que comanda outras ordens secretas, provocam problemas, há uma reação da humanidade e aí vem a solução. E a solução nós sabemos que será uma nova ordem de coisas, que envolverá também a questão religiosa. E nada mais interessante aproveitar a Copa do Mundo que une as nações para falar de paz, para falar contra o racismo, e para que de alguma forma essas coisas sejam entronizadas na mente das pessoas, onde de 7 bilhões de seres humanos, 3,5 bilhões estarão assistindo. E quem sabe em algum momento a mensagem de paz, e a Bíblia fala de uma falsa paz, será levada às mentes através destes meios de manipulação. Se você ainda não entendeu todo o quebra-cabeça, preste atenção agora no que eu vou ler aqui. A FIFA, como órgão máximo que administra, com letras maiúsculas, o mundo do futebol, é na prática um organismo supranacional, integrado por muitos países. Com o poder de um pequeno Estado, eles geram e manejam quantidades de dinheiro muito grandes, superior a quaisquer Estados nacionais. Isto falando da FIFA. Mas perante quem a FIFA responde por tudo isso, e por bilhões que administram em suas contas? Ou quem controla as finanças da FIFA? Ou o que cobram seus gerentes? O dinheiro que obtém da Organização Mundial de Futebol? Na verdade, ninguém tem tido uma resposta satisfatória. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, que está por detrás da Copa do Mundo, aqui no Brasil também, se tem convertido em uma organização sem igual, meu amado e minha amada, no mundo. Sem igual. Um grande poder global que, por sua repercussão política e econômica e por sua administração, não muito clara, muitos têm comparado a FIFA a um segundo poder do Vaticano. A FIFA ela conta com 208 federações de futebol, a maior organização internacional do mundo, chegando a ser maior e quase mais forte que a própria ONU, a Organização das Nações Unidas. Para muitos países, por exemplo, entrarem na FIFA, fazerem parte da FIFA, é para esses países um dos primeiros passos para que eles alcancem o reconhecimento internacional, pois a popularidade dos governos passa muitas vezes pela reputação desta federação de futebol. Não é à toa que o presidente Lula, quando ainda presidente, fez de tudo para que o Brasil sediasse a Copa do Mundo, porque na verdade há uma cortina de fumaça e uma estratégia por detrás disso, para que o país seja reconhecido internacionalmente. Eu estou apenas aqui resumindo um assunto muito profundo. Agora, quem é Joseph Blatter? Quem é Joseph Blatter, o presidente da FIFA? O que se sabe é que ele tem se mantido, olha agora, vá montando aí as peças do quebra-cabeça. O que se sabe é que Joseph Blatter, ele tem se mantido em reuniões secretas a portas fechadas com autoridades jesuítas no Vaticano, sem que ninguém tenha testemunho do conteúdo dessas reuniões, pois a ninguém mais é dado acesso a elas. Que relação então tem a FIFA com o poder do Vaticano? O que planeja o presidente da federação mais poderosa do mundo a portas fechadas com autoridades jesuítas?
Na verdade, Joseph Blatter, ele é um dos que fazem parte de sociedades secretas que estão relacionadas ao ocultismo, de alto nível, e que administra lentamente todos os planos dos jesuítas, dominado pelo maior general, que falaremos mais adiante sobre isso. Interessante, amados e amadas, amigos e amigas, não é de se estranhar, veja, não é de se estranhar que os Illuminati, que é também uma sociedade, os Illuminati, controlada também pelos jesuítas, não é de se estranhar que eles tenham dado ordens de eliminar qualquer palavra alusiva a Deus na Copa do Mundo de 2010, por exemplo, lá na África. Qualquer palavra que envolvesse essa questão de religiosidade, envolvendo a questão de Deus. Por que isso? Por que os altos líderes fariam isso? Porque nós sabemos que esses altos líderes são adoradores de Lúcifer, e a política do anticristo é se levantar contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Daí então temos essa dedução. Quem é o verdadeiro dono do futebol então? Como podem ver o futebol, ou seja, como vocês podem ver, o futebol ele não é apenas um passatempo. Ele está condicionado como um enorme come-cérebros, ou seja, come cérebros para manipular a sua mente, para condicionar a sua mente rumo a um sistema mundial que virá e pegará muitos de surpresa. E aos poucos nós vamos falando sobre isso com mais tempo para você ir entendendo. Interessante que, ao mesmo tempo, o futebol ele é usado como um grande ritual de escala global. Olha que interessante. Vocês viram que eu mencionei agora há pouco que o tema da Copa deste ano será paz e a questão do racismo, né? Ou seja, algo contra o racismo, o repúdio contra o racismo. Ou seja, ou melhor dizendo, repudiar as pessoas que são racistas, para ficar mais claro. Interessante, olha só que interessante essa questão. Você vai ver que na prática, aparentemente os Estados Unidos e o Irã, por exemplo, eles são inimigos, não é isso? Politicamente falando, você verá que na prática eles são inimigos. Mas na realidade, ambos os países têm uma ligação por debaixo dos bastidores ou por debaixo da mesa mundial que está envolvido com a política e também o futebol. E essa ligação é quem? A FIFA. A FIFA ela se encarrega de unir essas nações, pelo menos durante a Copa do Mundo, e induzir as pessoas ao quê? A paz, né? Porque não é aquilo que nós falamos. Nós causamos um problema. Que problema seria esse aqui? Guerras, né? Um país contra o outro. Mas qual seria a solução? A paz, vamos nos amar. Precisamos viver num mundo de paz, de unidade. E a FIFA, então, ela trabalha para condicionar a mente das pessoas a isso. Isso, na verdade, é um grande jogo, uma grande cortina de fumaça. Por isso você verá, por exemplo, os times, tanto, por exemplo, o time do Irã quanto o time dos Estados Unidos, eles saindo juntos do campo de futebol sem nenhum problema. Porque o que eles aparentam não é, na verdade, real. Ou seja, isto é um engano de escala global. Porque se na realidade os chefes dessas nações fossem inimigos de verdade, eles não se juntariam de nenhuma maneira. Na realidade, por trás desta cortina de fumaça, não há inimigos, meu amigo e minha amiga, irmão e irmã. Não há inimigos entre os que estão na cúpula do poder destas nações, seja do Irã, seja dos Estados Unidos, pois todos eles são maçons e participam de ordens como, por exemplo, Cavaleiros da Ordem do Grande Templo, e trabalham juntos pela implantação de uma nova ordem mundial. Como você pode ver, o presidente do Irã, ele é membro iluminado da seita luciferiana, igual a que Obama e o ex-presidente George Bush também é, e faz parte, por exemplo, Bush faz parte da sociedade Caveiras e Ossos. E todos os ramos dos Illuminati são responsáveis pela nova ordem mundial e são dirigidos pelos braços do Vaticano e pelos jesuítas. Até aqui, se você ainda está inseguro, a entrevista a seguir com o ex-presidente do Irã vai dizer algo interessante para você e para mim. Tá? O ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, é um nome difícil de falar, né? Mahmoud Ahmadinejad. Houve uma entrevista interessante com ele, onde ele fala sobre a vinda de Mahdi, que é um tipo de um deus adorado por eles, um tipo de um messias. Você se lembra na série que eu terminei agora há pouco, chamada Eventos Finais, que várias religiões esperam a vinda de um Messias e que Satanás vai personificar a volta de Jesus e que ele poderá usar isso a favor dele, fazendo com que, aparentemente, as pessoas entendam e creiam que Jesus voltou? Olha o que
Mahmoud Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, disse sobre este Messias que eles aguardam lá. Olha só que interessante, porque para eles, ou para ele, no caso, pode ser o Messias, mas para nós cristãos nós sabemos que é o anticristo. A primeira pergunta que foi feita a ele: você conhece as características de Mahdi? Se conhece, por favor, diga-me. A pessoa que fez a entrevista perguntou. E ele respondeu: ele ama a humanidade. Ele é o amigo da humanidade. Ele se opõe a matar, ele se opõe à discriminação, ele se opõe à pobreza. Ele quer que todo mundo seja amigo. Ele não quer que ninguém imponha força sobre os demais. Ele não quer a dominação, nem a ocupação no terrorismo. Ele quer que todos sejam honestos e que se apoiem mutuamente. Aí foi feita uma segunda pergunta para ele. E a pergunta foi a seguinte. A pergunta que foi feita a Mahmoud Ahmadinejad, o ex-presidente do Irã. Mas para que ele venha, tem que haver um apocalipse? O repórter perguntou. E ele respondeu: não absolutamente. Ele virá parar com os assassinatos, terminar com as ocupações, fazer com que cada um sejam amigos, fazer com que se amem uns aos outros. É mal que esse tipo de pessoa venha? Nós cremos que seria bom, cremos que o mundo necessita, e ele virá, muito antes do que você crê. Meus amados e minhas amadas, nós precisamos entender esses assuntos. E eu quero ir terminando aqui. Eu quero terminar aqui falando sobre a música tema da Copa do Mundo de 2010. Vocês se lembram sobre a música tema da Copa de 2010? Com a cantora Shakira? Parte da letra da música diz assim, ó. Chegou o momento, tire suas próprias conclusões das entrelinhas e do que há de subliminar aqui, ó. Chegou o momento, caíram as muralhas. Não dói o golpe, não existe o medo. Tira o pó, ponta do pé e volta ao jogo. Repetindo, chegou o momento, caíram as muralhas, não dói o golpe, não existe o medo. Tira o pó, ponta do pé e volta ao jogo. Espera em ti teu povo, olha só, espera em ti teu povo, como assim? Ouve a teu Deus, Deus com minúsculo, não é maiúsculo aqui. Repetindo, espera em ti teu povo, ouve a teu Deus e não estarás sós. Chegaste aqui para brilhar, tens tudo. Agora se aproxima o momento. Vais ganhar a batalha, já presinto. Há que começar do zero, para tocar o céu. Agora vamos por todos e todos vamos por eles, porque isto é África. Eu quero ler um texto aqui para terminar, que é o seguinte. Meus amados e minhas amadas, Satanás sabe que a única coisa que nós levaremos desta vida para o além é o nosso caráter. E Deus ele promete para nós uma coroa de glória, a coroa da vida. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, rapidamente, nos diz assim, o seguinte. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Veja, corruptível. Nós, porém, isso aqui é para você e para mim. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 27 então termina. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meu amado e minha amada, já pensou se Jesus viesse num dia de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, final da Copa, faltando 1 minuto, né? O Paulo até fez um sinal assim, poxa, aí é complicado, né? Mas vamos pensar friamente sobre isso, faltando 1 minuto, último lance, por exemplo, pênalti pro Brasil. Será que nós estaríamos preparados? Veja, eu não estou falando isso para magoar você. Eu amo você, meu amigo e minha amiga. Eu quero o melhor para você. Eu quero compartilhar essas pesquisas com você. Mas já pensou? Será que quando Jesus viesse nesse contexto, que eu acabei de dizer aqui, usando essa ilustração, será que poderia ser cumprido em sua vida e em minha vida aquele texto que Jesus disse? Porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Vamos orar. Pai amado e bondoso Deus que estás nos céus. Ajude-nos, ó Pai, a buscarmos a coroa incorruptível, a nos desvencilhar do entretenimento,
e esperar as recreações que teremos lá na glória, ó Pai. Onde visitaremos galáxias, onde visitaremos outros seres não caídos, planetas. Ó Pai amado, com certeza não há melhor recreação do que esta. Eu sei, ó Pai, que há muita gente sincera que está ouvindo essa programação e que ouviu esta mensagem, que talvez pensava diferente ou até continuará pensando. Mas eu peço que o Teu Santo Espírito venha trabalhar na mente delas e que possam meditar agora durante toda esta semana naquilo que elas ouviram. E se há algo para que o Senhor revele a elas acerca disso, eu creio que há, que o Senhor venha revelar, ó Pai. Ajuda-nos como igreja a sermos realmente diferentes. Porque se o Senhor nos chama para sermos diferentes, é porque nós estamos sendo diferentes da multidão. Não é porque a multidão, ó Pai, prefere o outro caminho que nós devemos fazer o mesmo. Ajuda-nos a sermos realmente diferentes. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos recreações que realmente nos faça crescer espiritualmente. Ajudando-nos já a nos preparar para a atmosfera celestial. Esse é o meu maior pedido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.